Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, nossa audiência. Muito bom ter vocês conosco para mais um Debates da Vida. Hoje com um tema bastante interessante. Você é a favor ou você concorda com igrejas modernas? Porque nós temos igrejas históricas, igrejas que ainda mantêm aquele padrão, né? Tem igrejas, por exemplo, que ainda é o banco de madeira, né? Aí você tem igrejas mais modernas, que já foi pra cadeira, né? Já mudou muita coisa, né? Tanto que antigamente a gente chamava de crente de banco. Então, você conhece o crente de banco? Quem que era o crente de banco? Era o crente que não se envolvia em ministério nenhum, ele ficava lá no banco, sentadinho, quietinho. Então o nome era crente de banco. O negócio modernizou e foi pra cadeira. Ah, pastor, isso aí é fácil, uma cadeira não tem problema. O meu problema são com as paredes pretas. Aí começa a parede preta, coisa pendurada nas paredes, né? Coisa diferente. E aí, você concorda? Você é a favor de igrejas modernas? Mas será que esse modernismo está só na cadeira, nas paredes pretas, no visual da igreja ou na doutrina da igreja? E aí? Boa. Eu acho que envolve tudo. E qual a diferença da moderna e a renovada? Também. E as igrejas que são, que tem banda? Porque eu fui de um tempo, eu peguei a transição, tá, gente? Eu não sou tão velhinho assim, mas eu peguei a transição. E que na igreja de onde eu fazia parte, Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus não podia ter bateria. Eu lembro que nós levamos um grupo lá chamado Clarins da Justiça. Olha que coisa chique. Clarins da Justiça. Esse não é nem Saudades da Vida. Esse é a voz da vida, né? Ou seja, Clarins da Justiça. E aí o pessoal foi lá, longe, né? montaram a bateria na igreja. O pastor, um dos pastores lá, foi lá falar com a gente e falou, não assim. Tinha uma DESP, que era a União das Mocidades da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Meu pai era o diretor da UmaDesp. E aí foram lá brigar. Falou, não, que negócio é esse? Isso aí toca no centro de macumba. Que absurdo colocar bateria na igreja. Ou seja, colocar bateria na igreja era considerado modernidade. E os crentes cabeludos? Gente, tem tanta coisa pra gente tratar hoje. Muita então, coisa. Vem pra cá e participe com a gente, ok? Então estamos aqui ao vivo através do YouTube, através do Instagram Eu Tô Na Vida, também através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, e você pode dar a sua opinião através do WhatsApp da Vida, ou dê a sua opinião, ou faça pergunta se você tiver alguma dúvida também. Pode ser áudio, pode ser vídeo, 30 segundos, tá? De opinião em áudio e vídeo, e também mensagem digital no 12997472010. Olha, já temos votos na nossa enquete aí, e eu achei interessante porque o negócio tá meio que equilibrado já, viu? Já vou dar um spoilerzinho antecipado aqui, tá 43 a 57, 43 dizendo que sim, 57 dizendo que não, ou seja, tá quase no empate aí, ó, o negócio daqui a pouquinho vira. Então você é a favor de igrejas modernas? Participe conosco, você pode participar pelas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, através da sala de chat, você pode participar também através do WhatsApp da Vida, que já foi dado aqui pela Simone, 12997472010. Então participe conosco aí através da sala de chat e também participe conosco através da nossa enquete, que está à disposição aí no YouTube e também no Facebook Eu Tô Na Vida. Entrou, já dispara pra você, você já vota e segue aqui com a gente. Se você não puder ficar conosco o tempo todo, não tem problema, mas pelo menos entre, participe conosco aí para que nós possamos ter aí a sua opinião. Você é a favor de igrejas modernas? A sua participação é importante para nós. Hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vida, pastor Jonatas Rodrigues, também o pastor Joaquim de Andrade, e participará conosco no terceiro bloco o reverendo Cleverson do Vale, que vai participar conosco aqui, nos ajudando na discussão deste tema. Nós queremos aí a sua participação. Eu quero então começar com o pastor Jonatas, dando a ele inicialmente aí 2 minutos para ele defender o seu ponto de vista, se ele concorda ou não com as igrejas modernas. Nós queremos aí a sua opinião. Ó, tem até música moderna hoje. Música moderna. Já ouviu? Nas igrejas? É. Já. Tem uma música moderna agora, que está estourando aí nas Qual que mídias. é? Fala aí. Joquebed. Ah, é verdade! É Joquebed, Moisés engraçado. não vai morrer, já posso ouvir o choro do bebê. E já tem até em rap. O negócio tá moderninho, o negócio tá moderno. Vamos ouvir então, pastor Jonatas Rodrigues. Pastor Jonatas, primeiro, gratidão em ter o senhor conosco aqui. 2 minutos para suas considerações iniciais. Perfeito, pastor Cláudio Apolinário. Gostaria primeiramente cumprimentar a todos os ouvintes e cumprimentar toda a equipe da Rádio Vida. Eu tenho certeza que hoje é um tema que vai mexer com a gente, né? Porque é um tema atual.
E eu acredito sinceramente que a igreja é igreja, né? Quando nós falamos da igreja moderna, eu acredito que é uma questão de cosmovisão. Quando as pessoas analisam o tema, se nós levarmos por um lado específico, que seria certos exageros, certas situações que não glorificam a Deus, eu acredito que é um problema que vem permeando a igreja desde os seus primórdios. Sempre houve desvios doutrinários, heresias no meio da igreja, e isso tem que ser combatido, com certeza. Agora, a questão da igreja, como o tema se eu sou a favor da igreja moderna, eu não posso dizer que sou contra a igreja moderna, porque eu vou dizer que eu estou sendo contra mim mesmo. Eu também faço parte de um ministério que é tradicional, histórico, né? A Igreja Cristã Pentecostal Maravilhas de Jesus está completando 65 anos de existência, ainda temos bancos de madeira. É aquela igreja bem assim, tradicional, já foi ultra conservadora, né? E ainda tem algumas questões que nós mantemos. E quando eu olho para uma igreja mais moderna, eu olho assim, com amor. Eu percebo algumas situações que têm que ser mudadas, lapidadas, mas também percebo que muitas coisas que eles estão fazendo, alguns irmãos são mais avançados, mais modernos. Hoje mesmo a internet, nós vemos aqui antigamente, se falassem assistir televisão, era uma briga, né? O pastor já mandava para o banco, né? Então, hoje nós vemos que a igreja está em outro nível, a igreja está na internet, a igreja está alcançando nações através da televisão, através dos meios de comunicação que são modernos. Então, nós não podemos dizer que nós somos, eu na minha visão, que eu sou contra a igreja moderna. E Jesus aqui, só para a gente iniciar, em Mateus, ou melhor, Marcos capítulo 9, versículo 38 diante, ele diz assim: João lhe respondeu: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então, é nesse sentido que eu quero tratar esse tema nesse dia. Maravilha. Opinião inicial, então, dada aí pelo pastor Jonatas Rodrigues, dizendo, então, que sim, que é a favor de igrejas modernas, o que importa é a pregação do evangelho, o evangelho ser pregado. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. O pastor Joaquim de Andrade não chegou ainda, então eu vou para os áudios tratando sobre o assunto. Se ele chegar, bênção, se não chegar, a gente continua aqui. Tá bom? Então os áudios que nós temos aqui hoje é do apóstolo J. Carlos e também do pastor Fabrício Costa. Vamos ouvi-los. Eu não concordo com esse modernismo todo no evangelho, nas igrejas, porque eu creio que os líderes hoje em dia, pensando talvez em comércio, em ter muita gente na igreja, em atrair as pessoas, estão trazendo o mundo para dentro das igrejas, estão trazendo o mundo moderno para atrair as pessoas. Mas quem atrai as pessoas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. A pessoa que vem atraída por coisas do mundo para dentro da igreja, ela nunca vai mudar de vida, ela nunca vai se converter, ela nunca vai aprender o que é renunciar ao mundo por causa do evangelho, porque ela compartilha dentro da igreja das coisas do mundo. Não concordo nem um pouco com isso, porque o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Esse evangelho do comodismo, do conforto, do modernismo, está destruindo o evangelho de Cristo e a palavra de Deus nas igrejas. Então eles acham que na realidade estão atraindo as pessoas para o evangelho, mas não, eles estão atraindo as pessoas para a sua denominação. Essa é a verdade. É uma briga entre pastores, entre líder, entre apóstolos, porque perderam a verdadeira visão do evangelho. Ou seja, eles acham que vale tudo para encher a igreja, vale tudo para ter uma multidão nas igrejas. O que não está valendo na realidade para eles é a verdadeira igreja de Cristo na terra. Então nós não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja para poder atrair as pessoas. Ou melhor, nós temos que levar a igreja para o mundo. Quem vem para a igreja, quem vem para Cristo, tem que entender que eles têm que aceitar a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja como ela é. Se a pessoa vem para a igreja, é porque ela na realidade não está conformada com o mundo, ela quer algo diferente. Vem para a igreja encontrar a mesma coisa que o mundo. Aonde está o cristianismo? Aonde está o verdadeiro evangelho? Aonde está as coisas de Jesus Cristo aqui na terra? Não concordo. Absurdo. Heresia pura. 96.5. Debate da vida.
A modernidade, entre aspas, quando atinge o exterior, o externo, a fachada e está mais ligada ao templo, seu interior, isso dando uma outra cara aos seus corredores, às suas salas, às suas paredes. E eu acredito que isso aí não gera nenhum problema para o cristianismo e também não vai gerar alguma similaridade com algo que seja do mundo, entre aspas também. Eu acredito que todo o perigo da então modernidade é quando ela chega na nossa liturgia, quando ela violenta os nossos princípios, quando ela vai contra o que nós entendemos como palavra de Deus. Mas enquanto isso não acontece, e repito, essa modernidade dá apenas uma outra cara externa e que nada tem de perigoso em relação à nossa fé propriamente dita, acho que essa modernidade vem até de certa forma a somar. Mas eu não acredito que ela possa ser uma ação dos nossos dias que venha prejudicar a nossa fé e o bom andamento do Evangelho na sua pregação, na sua divulgação, etc. Maravilha, opiniões então aí do pastor Fabrício Costa e também do apóstolo José Carlos, o segundo áudio do pastor Fabrício, onde ele menciona que essa modernidade ela pode até somar. O problema é se ela chegar na liturgia, ou seja, todo perigo está quando chega na liturgia e violenta os princípios da palavra de Deus. Se isso não acontece, ou seja, se é apenas algo externo, é uma cara externa e não prejudica a fé, para o pastor Fabrício ele não vê nenhum problema, dizendo inclusive na fala final dele que pode até somar. Já o apóstolo J. Carlos está brabo. Né? Ele está bastante assim, né, incisivo no seu ponto de vista, dizendo que estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. E quem atrai as pessoas para a igreja é a palavra de Deus e não essa modernidade. Então ele diz que nós temos que renunciar ao mundo, ele diz que não concorda nem um pouco com isso, que é modernismo, que é comodismo. E aí ele colocou o seguinte, olha, estão atraindo para a denominação e não para o evangelho. E finaliza aí a sua participação dizendo que vale tudo, ó, agora vale tudo, o negócio tá complicado. Ok, então vamos lá, essas são as opiniões aí do apóstolo J. Carlos, também do pastor Fabrício Costa. Pastor Joaquim de Andrade acaba de chegar, então dando a ele inicialmente aí 2 minutos. Na realidade, pastor, é o seguinte, eu vou lhe dar 5 direto, que já são os 2 da consideração inicial, mais a sua explanação, e depois eu volto com o pastor Jonatas. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Carlos, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, pastor. Deus abençoe a todos. Tive alguns problemas aí no trânsito, por isso acabei me atrasando. Bom, eu posso aqui dizer com toda certeza, né, que essas novas igrejas, em vez de contribuir para o evangelho, não, eles não contribuem para o evangelho. E o grande argumento de pessoas que defendem essas novidades todas aí é de que, não, o evangelho está sendo pregado, importa que o evangelho esteja sendo pregado. Porque uns pregam por contenda, outros pregam por inveja, outros pregam por ganância. O que importa é que o evangelho seja pregado. Isso não é verdade. Né? Esse conceito de que importa que o evangelho seja pregado produz, infelizmente, uma geração de crentes deficientes. Crentes que não conhecem a palavra de Deus, crentes que vivem uma vida de qualquer maneira, porque a maioria dessas novas igrejas, elas são extremamente liberais. Então, muitas dessas novas igrejas, eles têm uma teologia muito difícil, uma teologia muito problemática, como teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, teologia da quebra da maldição hereditária, a teologia, por exemplo, do ego, né? O que na realidade este novo evangelho tem produzido por intermédio dessas novas igrejas é um culto à personalidade. Né? É um culto à personalidade, onde o pastor, ele não é um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que está envolvido com o reino de Deus. O pastor não é aquele homem piedoso, né? O pastor, ele tem que ser um show business, um showman. E infelizmente isso tem causado um estrago tremendo, tem causado até escândalo. Eu estava ouvindo aí há pouco tempo num programa de humor aqui de São Paulo, né, um desses pastores aí dessas novas igrejas, os absurdos que ele falou ali. Então, hoje, por exemplo, infelizmente essas novas igrejas não estão influenciando o mundo. Elas estão sendo influenciadas pelo mundo. Então, os valores cristãos,
né? Eu ainda sou de eu nasci dentro de uma igreja batista, eu sou pastor batista, apesar de ajudar outras igrejas, né? A minha visão é uma visão de reino de Deus, não é uma visão limitada, né? De uma denominação. Eu não creio que, já falamos até sobre isso aqui, uma denominação vai salvar alguém, mas essas denominações históricas, essas denominações chamadas de tradicionais, porque quando você ouve assim, denominação tradicional, imediatamente vem aquela ideia de uma igreja que não crê nisso, não crê naquilo, não crê na manifestação dos dons espirituais. Isso não é verdade. Então, quando a gente fala de denominações tradicionais, históricas, estamos falando aí de igrejas como Metodista, Assembleia de Deus, Batista, Brasil para Cristo, Presbiteriana. Então, essas igrejas que são chamadas de igrejas históricas, elas prezam por uma pregação de um evangelho puro, de um evangelho autêntico, né? E não traz essas novidades, porque o evangelho, ele é puro e simples. Mas, infelizmente, hoje, a gente está vendo de tudo aí, né? A gente está vendo aí um verdadeiro show gospel. Circo, eu chamo até de circo gospel. Por quê? Porque não tem compromisso, né, com a ética cristã, com a moral cristã. Você vê pastores propondo aí reforma, né? Reforma. Mas que tipo de reforma é essa? Uma abertura maior para o liberalismo. Uma abertura maior para a libertinagem, por exemplo. Eu não acompanhei muito bem ainda essa questão do carnaval esse ano. Eu sei que eu vi muita macumba sendo propagada ali, mas eu não vi se, por exemplo, aconteceu, como aconteceram anos passados, né, antes da pandemia, de blocos evangélicos saírem no Marquês de Sapucaí, saírem aqui no Sambódromo. E aí eu vejo isso o quê? As igrejas evangélicas, e é claro que uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista, uma igreja Assembleia de Deus, não vai colocar um carro alegórico aí no Sambódromo, muito menos na Marquês de Sapucaí. Mas essas novas igrejas, então, eles estão pregando esse evangelho que facilita tudo para as pessoas. E não é bem assim, essa questão de pregar o que o povo quer ouvir, essa questão do indivíduo viver a vida de qualquer jeito. Meus irmãos, os evangélicos, eles são conhecidos, né? Os cristãos, os crentes, os protestantes, eles são conhecidos por uma conduta moral ilibada, eles são conhecidos não por essa libertinagem que a gente vê aí, que não sabe mais nem o que é ao certo uma igreja evangélica. Então, isso me preocupa muito. Não sou favorável a essas novas igrejas porque eles não estão vivendo aquele cristianismo histórico, aquele cristianismo que deveriam viver. Maravilha. Obrigado, pastor, pela consideração inicial. Pastor, então agora, Jonatas terá aí 3 minutos para fazer a sua réplica. Não, agora já é tréplica, né? Para fazer a sua explanação sobre o tema de hoje. Perfeito, concordo em gênero, número e grau com o pastor Joaquim nessas questões extremistas dessas igrejas modernas que querem fazer do evangelho um comércio, querem fazer do evangelho uma facilitação, como uma igreja da porta larga, né? A Bíblia fala claramente que o caminho é estreito. Então a igreja, ela tem que andar pelo caminho estreito. Agora, eu não vou dizer aqui hoje que eu sou contra a igreja moderna, porque a igreja é o corpo de Cristo. A questão é que esses desvios têm que ser combatidos. Eles têm que ser apontados com veemência para que haja arrependimento, para que haja conversão. Mas, como eu disse, eles não deixam de fazer parte do corpo de Cristo, nem que eles estejam ali muitas vezes tortos, devendo ser corrigidos, como Coríntios, né? A igreja de Coríntios, né? Eu acredito que foi a maior pedra no sapato do apóstolo Paulo, porque era uma igreja de libertinagem, como nós já falamos aqui hoje, né? Elas eram uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas eles queriam andar na carne. Então o apóstolo Paulo tinha que corrigir constantemente aquelas igrejas. E então, da mesma maneira, hoje nós temos o mesmo problema de antigamente. Não mudou, é a mesma coisa. A igreja continua, infelizmente, capengando, muitos tropeçando. E aqueles irmãos, eu acredito que são mais fortes, lá como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo: ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Agora, esses irmãos que usam o evangelho com objetivos escusos,
para comércio, promoção pessoal, eles certamente irão pagar o preço pelas suas atitudes, e a igreja verdadeira não pode compactuar com esses atos. Mas nós sabemos claramente que nenhum de nós tem o poder, a autorização dada por Cristo para arrancar o joio, do meio do trigo. Claramente o Senhor Jesus, ele falou a respeito desse fato na sua parábola lá em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Diz assim: propôs-lhes uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, nesse ponto de vista, eu entendo que a igreja sempre terá esse problema enquanto ela estiver na terra. Irmãos que querem usar do evangelho, isso não é moderno, irmãos. É isso que nós devemos apontar hoje. Esse problema não é moderno. O apóstolo Paulo enfrentou os falsos apóstolos, aqueles apóstolos que queriam se autopromover, que queriam viver às custas do povo, às custas das ovelhas, de forma maligna. Então, hoje nós temos ainda o mesmo problema. A igreja de Laodiceia, ela está presente no nosso meio. Então, o que nós devemos entender é que nós devemos pregar o evangelho de Cristo, a igreja verdadeira, o evangelho de Cristo do jeito que ele é, para que estes irmãos que estão com essa visão distorcida possam se arrepender. Agora, o que eu não posso dizer hoje é que eu sou contra a igreja moderna, porque nós somos a igreja moderna. Hoje nós vemos aqui que nós estamos usando a internet. 50 anos atrás, se você falasse para o irmão: vamos assistir televisão, ele te batia. Ele colocava você de banco. Então, de certa forma, como o pastor Cláudio Pandera falou, bateria, nem pensar. Irmãos, bateria. Eu sou do ministério, a Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus, 65 anos de existência. E naquele período, quando eu tinha... Pastor Leonel Silva. Conheci pessoalmente. Glória a Deus, uma bênção de Deus. O pastor Leonel Silva era ultra rígido. Nunca aceitava nenhuma mudança de jeito nenhum. Mas com os tempos, nós vimos que a internet entrou em vigor e nós temos que adaptar a esse sistema, né? Maravilha, vamos a um rápido intervalo, voltamos com o nosso tema de hoje. Eu quero a sua opinião, você é a favor das igrejas modernas? Vem pra cá, participe, dando a sua opinião digitada no Facebook, Instagram, YouTube, na sala de chat, o WhatsApp da vida também, 12997472010, e a nossa enquete disponível no YouTube e no Facebook, Eu Tô Na Vida. Entrando, o próprio YouTube, o próprio Facebook já dispara a enquete e você participa conosco, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Aqui na Rádio Vida, né, Cláudio? Muitos testemunhos, principalmente na parte da manhã e no Clamor pela Vida, né? Exatamente. Olha, nós temos visto os testemunhos, ouvido testemunhos e nos alegrado com os testemunhos. Então, gratidão a todos vocês que fazem parte. Eu diria que eu tenho muitas pessoas, nós temos muitas pessoas que fazem parte do Ministério Bíblica Vida e nem sabem. Como assim, pastor? Já orou por nós? Você faz parte do ministério. Você já divulgou a programação? Você faz parte do ministério. Você já contribuiu conosco? Você faz parte do ministério. Estamos vivendo um momento bastante difícil no mundo, não é? O mundo vive um momento difícil. O Brasil vive um momento difícil e, naturalmente, isso respingou em nós. Então, este mês nós estamos com uma grande dificuldade. Então, eu quero te pedir que você se posicione. No sábado, inclusive, fizemos um programa especial, falamos sobre o assunto durante 2 horas, falando do momento que estamos vivendo. Então, seria muito importante se você pudesse se posicionar e nos ajudar. Esta semana é uma semana crucial, é a última semana do mês e nós precisamos de uma oferta especial. Se você puder contribuir
Então, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, Senhor, com quanto eu devo ofertar, mas que seja algo extraordinário, porque nós precisamos de um milagre extraordinário. E eu creio que Deus pode te usar para que isso aconteça. Então, faça isso através do Pix doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br ou através das contas bancárias. Então, você pode ir no nosso site biblicavida.com.br. Lá você encontra todos os dados bancários, Banco Bradesco, Banco Itaú, para que você possa contribuir conosco, ok? Mas faça o seu Pix, nós precisamos da sua ajuda. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. A sua doação, a sua contribuição, ela é fundamental para que nós possamos vencer esse desafio. Deus não nos desamparou neste último ano e creio que não vai nos desamparar agora. Mas Deus usa pessoas, que eu e você sejamos daqueles que vão contribuir para que a palavra do Senhor continue seguindo avante. Amém? Chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. E agora tem a sua participação. Você já mandou seu áudio, seu vídeo através do nosso WhatsApp? Ainda não? Então pode mandar. 30 segundos áudio e vídeo, tá bom? 12997472010. Pode participar também mandando a mensagem digitada e também lá no YouTube, youtube.com/eutonavida. Você participa lá no chat, dando a sua opinião, fazendo perguntas e também participando através da nossa enquete no YouTube e no Facebook, né, Cláudio? Vamos ao resultado então da enquete, o resultado agora do nosso primeiro bloco. No Facebook, você é a favor de igrejas modernas? 20% estão dizendo que sim e 80% estão dizendo que não. No YouTube, 35% estão dizendo que sim e 65% estão dizendo que não. Então a maioria dos nossos ouvintes estão dizendo que não são a favor das igrejas modernas, ok? Então nós queremos aí a sua participação, a sua opinião através das mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida. Nós já temos aqui áudios falando e tratando do assunto, então vamos aos áudios e eu leio algumas considerações na sequência. Vamos lá, o áudio do José Alves de São José dos Campos, Daniel Levino, também a participação do João Lúcio e o Antônio Oliveira de Taubaté. A paz do Senhor a todos os debatedores, José aqui São José dos Campos. Na minha opinião, eu não sou a favor da igreja moderna, porque está, em vez de modernizar, está mundanizando. Ele está colocando o mundo nas igrejas, música, pinturas e tudo. Querem mudar a Bíblia, está querendo mudar a Bíblia. A paz do Senhor, pastores, tudo bom? Esse tema ele é bem polêmico, né? Porque o problema das novas igrejas é quando ela começa a mudar a doutrina, a liturgia do culto, né? Não existe mais o tradicional. Quando começa a mudar demais, aí tá errado. Uma vez eu ouvi uma frase que é bem verdade: Deus não inova, Ele renova. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Bom dia, paz, ótimo tema, hein? Bom, depende do que consiste essa modernidade, né? Melhor os debatedores, né, ou âncora da mesa aí, falar um pouquinho mais sobre essa modernidade. Para que fique mais claro, acredito que muitas coisas é preciso rever, modernizar, mudar, principalmente coisas relacionadas a usos e costumes, né? Doutrinas equivocadas, etc. Bom dia, Rádio Vida. Antônio Oliveira, aqui de Taubaté. Sou contra, sim, a igreja moderna. A igreja, ela não tem que ser moderna, ela tem que ser simples, ela tem que se parecer com Cristo. A igreja, ela tem que ter comunhão, doutrina, oração, partir do pão. Não precisa modernizar o culto, modernizar a forma de pregar, modernizar o lugar que se está para atrair a atenção das pessoas. A igreja não tem que ser moderna, ela tem que ser eterna, tem que ter valores eternos, tem que ser simples. Maravilha, obrigado pela opinião dos nossos ouvintes. Temos mais aqui, ó. Luiz Fernando, São José dos Campos. O mundo evoluiu. São roupas, comidas, arquitetura dos imóveis, tecnologia, enfim. Desde que a evolução não fira os princípios de Deus e o verdadeiro evangelho seja pregado, não vejo problemas. Simone Lima, não sou a favor.
Nelson Frederico: não concordo, pois muitas igrejas perderam as suas identidades. Uma vez, um certo pastor me disse que a sua igreja não havia EBD, e sim um bate-bola dentro da igreja. Não é bate-papo não, irmão? Acho que era um bate-papo dentro da igreja, né? Acho, né? Romildo Rodrigues: tenho uma opinião de que as igrejas modernas ou antigas, todas levam a gente para um só objetivo, como a fé. Elas nos levam a Deus. Evangelista Antonino Oliveira de Jacareí: a modernidade, quando chega em forma de conforto e bem-estar, com um banco confortável, um som agradável, uma boa iluminação, eu concordo. Mas quando esta modernidade chega à liturgia do culto com inovações sem base bíblica, aí eu discordo. Bom, vamos lá. Estamos então com os nossos convidados hoje, o pastor Joaquim de Andrade, também o pastor Jonatas Rodrigues, para tratarmos desse assunto de hoje. E eu já começo, os pastores, a gente tentando delinear um pouco mais o que é essa modernidade, né? Porque o ouvinte aí fez uma colocação correta, né? Ele falou: não, mas o que é ser moderno? Então eu começo por aí a pergunta. O que é ser moderno para vocês? Então, dentro desse conceito, eu estava até lendo aqui os comentários. Só para lembrar que esse é o bloco do ouvinte e do embate, então temos a oportunidade de interferir um ou outro. Pois não, lendo os comentários, e é muito interessante os comentários. Algumas pessoas estão confundindo. Claro que a igreja evangélica, e você é criado dentro da Assembleia de Deus, sabe muito bem disso. Houve aquela época em que a Assembleia de Deus saía com aquela marcha, né? A banda saía para as praças e fazia aqueles cultos. Claro que a igreja não vai continuar fazendo isso hoje, até mesmo porque uma cidade como São Paulo, tudo muito corrido, as pessoas não vão ouvir, não vai parar ninguém. Então você levar um grupo de pagode gospel, levar uma banda de rock gospel para evangelizar é válido. Na rua mas isso válido. não é modernidade? Na rua é válido. Agora, a questão da modernidade que eu estou falando aqui, essa questão de eu não ser favorável a essas igrejas modernas, é porque elas invalidam o evangelho, a essência do evangelho. Elas invalidam aquela, eu diria, eclesiologia, né? Aquele culto tradicional, onde infelizmente hoje você vê, por exemplo, a igreja Bola de Neve, a igreja Renascer em Cristo. Então, essas igrejas são igrejas modernas. O que elas trouxeram? Elas trouxeram uma nova fórmula, que o público, por exemplo, tem que ser atraído por alguma outra coisa que não seja a pregação pura e simples do evangelho. Então, veja... mas se ela vai ser atraída, por exemplo, o senhor comentou aí da banda da Assembleia de Deus, o senhor falou agora, eu até me lembrei, saindo do Brás, da Major Marcelino, 331, e indo para uma pracinha lá para evangelizar, né? E tinha um irmão com o prato, outro com a caixinha. Então era muito legal, ok? Né? Isso, então não era uma forma daquele momento de atrair a atenção das pessoas? Se era uma forma de atrair, qual que é o problema de atrair as pessoas para a igreja por uma outra fórmula e lá ela vai ouvir a palavra do evangelho? Mas, por exemplo, uma dessas igrejas, eu não sei agora se foi a Renascer ou a Bola de Neve, colocou um ringue de MMA. Então daqui a pouco você vai ter um pó. Mas na igreja Bola de Neve tem, por exemplo, uma prancha. Uma prancha. No lugar daquele púlpito de acrílico ou de madeira. Não, mas o de acrílico já é moderno. Então, o de acrílico ou não, pastor João? O de madeira que é moderno. O antigo, o tradicional, era aquele de madeira que parecia aquelas colunas da arquitetura europeia, com Jesus dourado. Tá vendo? Com Jesus dourado. Esse aí é o tradicional. Que não dava pra remover. Não dá pra remover. O acrílico já fica mais fácil. O acrílico já é moderno. E aí, também eu acho que não é. Irmão, vocês estão me ouvindo aí. Na tua igreja tem púlpito de acrílico? Porque se tiver, já é moderno. Se você tá dizendo que não concorda com a igreja moderna, tem que sair de lá, então. É esse ponto, irmãos, que eu acho que é o ponto de equilíbrio da nossa discussão hoje aqui, é a questão desse termo, modernidade. Se você olhar, o que é moderno? Nós estamos hoje na era pós-moderna. Então, todas as igrejas atuais são modernas. A questão que nós agora entramos, né, é nos desvios doutrinários, nas questões do mundanismo dentro da igreja. Esse problema não é um problema da nossa geração, é um problema que a igreja enfrenta desde os primórdios, né? Se nós anotarmos lá nos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele enfrentou uma guerra contra os coríntios, de guerra acirrada mesmo, porque entre eles tinha dissensão, olha só, entre eles tinha
carnalidade. Tinha até lá a fé materialista também, porque ó lá em 1 Coríntios 3, 10 a 17, ele fala sobre esse tema. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Então, quando nós analisamos esse ponto, temos que aqui colocar, né, um marco assim muito claro, e claro que um cristão verdadeiro em sã consciência, ele não vai ser a favor de uma igreja que abre as portas para fazer um baile, para atrair, e qual o objetivo disso? Eu estou querendo, de fato, aí a igreja está perdendo a sua essência, está perdendo a visão. Mas a igreja, por exemplo, ela fazer lá os jovens fazer uma festa fantasia. Não sou eu favorável. não sou a favor também. Não também sou a favor porque vai misturar as coisas, né? O jovem pode fazer outros eventos. Mas por que vai misturar as coisas? Veja que igrejas evangélicas hoje estão adotando o Halloween. Então. Não, aí tudo bem, mas isso foi pro radical. Então, veja, mas os jovens não podem fazer, por exemplo, uma festa da fantasia. Veja, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha. Tem lá a balada gospel, com a chamada rave, né? Tem a rave, onde as pessoas, inclusive, fantasiadas. Eu não sou favorável. Mas qual que é o problema, a pessoa fantasiada? Num culto específico. Mesmo nós estando agora no século XXI, Cláudio, as pessoas têm uma mentalidade de quem são os evangélicos. Mas quem são os evangélicos? Elas não imaginam. Os evangélicos são aqueles que têm o caráter de Cristo ou são aqueles que se vestem bonitinho do jeito que a igreja acha que tem que vestir? Veja, o mundo tem um padrão a respeito de quem são os evangélicos, né? O evangélico, mas é um conceito humano, não é um conceito bíblico. Não vai para balada, o evangélico não fuma, o evangélico não bebe. Então essa é a ideia que o mundo tem dos evangélicos. Sim, mas na Bíblia tem algum texto dizendo que não pode, por exemplo, ter uma festa fantasia? Não tem texto dizendo. Então mas se não a Bíblia manda fugir de toda a aparência do mal. Mas por que uma festa fantasia é a aparência do mal? Dentro da festa fantasia, de repente você vai ter alguém lá fantasiado de diabo, por exemplo. E aí nós vamos lá e vamos exorcizar o diabo. Isso não é a aparência do mal? Peraí, mas você não pode fazer uma festa fantasia, por exemplo, pra se fantasiar de personagens bíblicos? Rei Davi, eu posso passar Abraão. meu ponto de vista, pastor? É uma festa fantasia. Olha, humildemente vou passar meu ponto de vista a respeito desse tema que o irmão tá falando, tá? A partir do momento que não seja um culto, por exemplo, vai fazer um acampamento, um exemplo, acampamento. Os jovens vão lá pro acampamento. A gente quer pegar os jovens e colocar ele dentro daquela liturgiazinha que nós estamos acostumados. Aí você tem que orientar, meu filho, que tipo de fantasia? Não vai vir aqui a irmã de tiazinha, né? Exatamente. Eu acho que... imagine que o irmão vai lá de Golias e Davi. Pronto. Eu já vi esses temas, né? Até peças. Hoje eu já vi peças. O pastor Jonatas, por exemplo, numa festa fantasia, seria o Golias. O pastor Joaquim seria o Davizinho. Isso. Pega lá funda e brinca e tal. Qual que é o problema? É uma ilustração. Ele não está engessando demais a igreja. É uma linguagem. Isso é uma linguagem. Por exemplo, a gente usa esses temas, esse princípio dentro da escola bíblica dominical com crianças, da IBD, por exemplo. Questões eu, até quando fui criança, muito da IBD. Igreja. Então ia lá um irmão com vestido de Golias, outro Davi, aí fazia aquela luz. A criança ela vai entender, vai se interessar mais. Então esse que é o propósito, glorificar a Deus. Gente, quando a gente tem o propósito de glorificar a Deus, desde que não seja pecado, desde que não seja algo que vá contra os bons costumes, eu não vejo problema nenhum. Olha, quer ver? A gente falou aqui dessa representação que pode... O senhor até citou aqui teatro. Mas uma outra coisa que é considerada moderna para a igreja hoje, Ministério de Dança. Sim, tem umas igrejas... Que eu não sou favorável. Eu também. Então, mas e aí, Miriam? Mas e Miriam não dançou na presença do Senhor? Até na minha igreja ter... Né? Então, mas e Miriam não dançou, pastor? Sim, não é pecado dançar. Não é pecado dançar. É que a gente tem um padrão de igreja. E, por favor, eu não estou falando aqui... Mas, pastor, mas o padrão, se ele é um padrão humano, esse padrão, ele muda. Daqui a 100 anos... histórico de igreja, é um padrão tradicional. Mas se daqui a 100 anos Jesus não voltar... O pastor Joaquim certamente não não estará mais aqui. Exatamente. Correto? Nenhum de nós estaremos mais aqui. Com toda certeza. Eu acho que a igreja vai estar no metaverso. Exatamente. É o que já está acontecendo. Ponto. Eu não sou favorável. Não sou favorável. Agora a gente não aceita, a gente fica assustado. A gente fica assustado. Pastor, mas o senhor era favorável. Mas o senhor era favorável lá atrás da igreja estar na internet? E eu estou na internet, a igreja está na internet. Então veja, aí é há 30 anos atrás, não é outra história. Não, porque há 30 anos atrás era modernidade. Deixa eu explicar. Eu estou na internet para que as pessoas venham cultuar ali. Pronto, então o senhor usou a modernidade então é diferente.
para pregar o evangelho, para as pessoas virem para a igreja, para elas inclusive E qual é a diferença de a pessoa vir para a igreja para uma festa da fantasia e ali ela ser evangelizada? Mas quando você faz uma igreja, por exemplo, como está acontecendo agora, metaverso, você não tem relacionamento. O indivíduo lá na igreja metaverso... na internet hoje, pastor? A igreja... Eu tenho hoje pessoas que caminham com a gente que estão dizendo que eu sou pastor virtual dele. Ó, só é meu pastor virtual. Pô, o camarada é do Espírito Santo. Não tem como ele ir na igreja. Não tem a igreja bíblica vida lá. Pessoas que não conseguem, né, ir na igreja. Ele foi pessoas atraído. que não têm acesso. Ele foi atraído. Ele te chamou de pastor virtual, mas na realidade o pastor é aquele que olha nos olhos da pessoa, é aquele que disciplina a pessoa, é aquele que orienta, é aquele que sabe da pessoa. Tudo bem, você sabe dessa pessoa, você sabe quem ele é, o que ele é. Esse é o nosso padrão, é o ideal que nós queremos. Mas hoje nós sabemos que existem pessoas que, por diversos motivos, sou contra igrejas modernas, onde, por exemplo, eles trocam o púlpito da igreja, o tradicional púlpito, por exemplo, latões de óleo. Né? Não é pecado, mas... Mas se não é pecado, pastor. Não, mas aí agora não ponha na sua. Aí agora você vai pegar a igreja, por exemplo, e tem que pintar tudo de preto, tem que apagar as luzes, porque para atrair as pessoas. E ouço que eu não disse. Mas se é estratégico para atrair as pessoas. Eles têm uma explicação, pastor. Eu até conversei com... claro, não tenho nenhuma igreja pintada de preto. Não pretendo fazer isso. Não tenho, mas eu não vou condenar quem tem. Eu penso assim. A pergunta é, na Bíblia alguma coisa assim, não tem nenhum impedimento. Parede preta não pode. Não tem, é igual falar de gato preto, né? Pô, vou discriminar o gato preto. Eu vou discriminar, não, é do diabo. Olha, passou na minha frente, irmão. Já viu o irmão falar isso, o gato preto? Gato preto e sexta-feira 13. O 13 pra mim é um problema. Deus criou o gato preto. Agora eu penso o seguinte. Eles falam, tá? Eu vi um irmão explicando por que a igreja, quando você chega lá, a pessoa se centra ali, se concentra no que está acontecendo lá na frente, na palavra que está sendo ministrada, no louvor que está sendo ministrado. E tem gente que é tímida, às vezes não quer... Aí eu falo, olha, já tem um equilíbrio aí, né? Os tímidos não herdaram o reino dos céus. Mas tem gente que tem timidez e cantar, louvar a Deus quando tá alguém olhando para ela. É um monte de argumentos que talvez não me convençam. Mas para alguns pode ser útil pro reino, para outras pessoas é válido. Então é isso que eu entendo hoje aqui, que nós temos que respeitar alguns pontos. É claro que quando passa essa questão de modernidade que muitas pessoas enxergam, é que é a igreja que peca, é a igreja que é libertina. Isso aí para mim não é modernidade. O pecado é velho quanto o diabo. Então o pecado sempre existiu desde que Satanás se rebelou contra Deus, ele enganou Adão e Eva e o pecado entrou na humanidade. E isso sempre existiu. O que nós temos que entender hoje é que tem que haver um ponto de equilíbrio. E a igreja ela tem esse papel de corrigir, né? A igreja é isso, é um corpo só. Eu entendo isso. Eu não posso excluir meu irmão porque ele é mais fraco que eu. Porque ele tem um ponto de vista ali que eu condeno. Às vezes eu condeno o ponto de vista do irmão, né? Mas só que se eu falar para ele, irmão, você tem que chegar lá e arrebentar com ele, talvez ele... vai tomar um susto. A gente acabou citando aqui a Igreja Renascer e citamos aqui a Igreja... Bola de Neve. Agora, cá entre nós... Tem outras, Lagoinha, qual é a igreja que atrai mais jovens? Então, é um papel. São essas igrejas. E nós podemos dizer que todo mundo que está lá dentro está desviado ou não se converteu? Não é assim, Cláudio. A igreja que mais cresce no Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, o método usado por essa igreja... Crescia, né? Não sei se ainda hoje é. O método usado por essa igreja é o correto? Claro que não. Que tipo de crente está produzindo essas igrejas? Tudo bem, mas essa é a questão. Olha o exemplo que o senhor deu. Olha o exemplo que o senhor deu. A Igreja Universal, o púlpito dela é esse púlpito aí, ué. Tradicional. O púlpito tradicional. A roupa que o pastor usa é a roupa tradicional. Não, depende do culto. Gravata. Depende do culto. Na maioria. Mas na maioria. Se você for lá na sexta-feira, o pastor está todo de branco lá. Não, tudo bem, mas é um culto específico. Mas a estrutura da igreja, ela é mais tradicional do que uma igreja Renascer ou do que uma igreja Bola de Neve. Cláudio, aqui a questão para mim não é a questão da estrutura da igreja, nem a forma que a igreja... Mas o senhor falou do latão, hein? Não, eu estou dando exemplo de mudança que tem acontecido nas igrejas. Então, por exemplo, você tem igrejas Arqueiro de Cristo, igreja Coração Reciclado, de Cristo. Comunidade Não Há Deus Maior. Você tem, no mínimo, aí 100 e
poucos nomes de igrejas Deve ter mais, que não tem nada a ver com o evangelho, que escandaliza o evangelho, por exemplo. Então, mas de repente tá lá com um banquinho de madeira, tá lá com um púlpitozinho de madeira, tá com tudo é mais difícil de encontrar essas igrejas pregando um evangelho autêntico, com esses nomes então, mais exóticos. Então a modernidade, ele está na pregação ou ela está na estrutura? A modernidade está num conjunto de coisas. Tá? Ok, eu vejo o senhor que acabou de condenar, entre aspas, aí o metaverso. Sim. Sou contrário ao metaverso. Sou. Há anos atrás, eu vou colocar aí 25 anos atrás. Tô chutando, tá? Televisão, rádio. Mas em um debate, uma pessoa foi lá e criticou, a gente discutiu se a internet era pecado. E o camarada veio, mas bateu de verde, amarelo, azul e branco. Internet não pode, porque o www é o 666. É ignorância. É a besta, aí não sei. Ué, mas naquela época era normal. Mas naquela época, o código de barra. A consideração era metaverso. Quando começou o código de barra, o rádio era a caixa do diabo. Então, pastor, mas do capeta. Então, mas a internet para eles há 20 anos atrás, será que não é o metaverso pro pastor Joaquim hoje? Mas eu pergunto, dentro do metaverso, como é que as pessoas vão se relacionar, Cláudio? Mas na internet, como é que as pessoas vão se relacionar? Você cria lá a sua imagem, você cria um bonequinho lá que é o Cláudio. Mas aquele é o Cláudio verdadeiro? Claro que não. Mas ele não pode ser uma forma de atrair, aí depois a pessoa vai querer conhecer o Cláudio verdadeiro? Sim, Olha, dificilmente, forma, né? Porque o que está acontecendo é o exemplo do número de desigrejados. Por que a gente tem cada dia mais pessoas saindo da igreja e não querendo saber de frequentar a igreja? Mas a culpa é da internet? Não tem nada a ver. A culpa é dessas novas igrejas. A culpa então, mas se a culpa for da internet, usar a evolução, então não podemos usar. A culpa é de não usar a modernidade para o bem, usar para o mal. Então esse para mim é o problema. Mas aí o senhor pegou um ponto bom. Então se nós utilizarmos a modernidade para o bem, não tem problema. Sim, claro que não tem problema. Se eu quiser, por exemplo. Então o senhor é a favor das igrejas modernas? Não, porque eles infelizmente não estão pregando o verdadeiro evangelho. Mas então aí não é o moderno. Pastor, aí o senhor está falando de um extremo. Eu entendi o seu ponto de vista e eu concordo, como eu já disse, plenamente com o que o pastor está falando. É que tem os desvios, como existiu também no passado, na igreja primitiva, na igreja contemporânea nós também temos. Mas eu digo assim, quando eu fui convidado, eu entendi que igreja moderna é essa igreja atuante que hoje, eu acredito que a igreja atual, ela vai pregar o evangelho e Cristo volta em breve. Essa é a minha visão. E com isso eu entendo que tem um agir de Deus nesse propósito que às vezes a gente não está entendendo. Às vezes a gente não está entendendo. Como Jesus falou, não tira o joio do meio do trigo. Porque se você tirar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Então, às vezes nós olhamos para alguém e nós sabemos que o trigo é muito parecido com o joio, né? Então, quando eu prego Cristo para uma pessoa, e aquela pessoa aceita a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, ela é salva pela graça. É pela misericórdia de Deus. Agora, eu entendo que o papel da igreja também é ensinar. Quando nós começamos a ensinar algum discípulo de Cristo dentro da doutrina bíblica, da palavra de Deus, essa pessoa tem que ser avaliada a cada dia. Nós somos avaliados a cada dia. Por isso que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada dia nós temos que nos examinar. Então eu acredito que mesmo dentro dessas igrejas onde nós entendemos que tem um monte de coisa errada lá, eu creio que tem os sinceros ali. Sim. Tem aqueles que estão ali sinceramente, estão buscando a Deus, estão adorando a Deus de verdade, são verdadeiros adoradores. O questionamento não está relacionado a indivíduos. O questionamento está relacionado à organização. Então, veja, por exemplo, por que surgiram teologias como teologia da prosperidade, teologia do coach? Por que surgiram essas teologias? Por causa dessas igrejas modernas. Sim. Então, essas igrejas modernas, querendo atrair o público, passou a pregar não aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas o que elas querem ouvir. Mas eu acho que aí o problema está na diferenciação. Cláudio, porque, por exemplo, a teologia da prosperidade que o senhor comentou, ela é uma que foi levantada muito pela Igreja Universal. Sim. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela, em termos de teologia da prosperidade, se não for a precursora, ela é a que certamente bate mais nessa questão. Sim, temos outras. E ela, em termos estruturais, ela é... Sim, temos outras, como a própria Igreja Renascer, né, assim por diante. Mas na teologia da prosperidade, a Universal é um must, ela é o que bate bem. Sim, sim. E em termos estruturais, ela não é uma igreja moderna. Ela é uma igreja que, se você olhar para ela e for nos templos dela,
são em tempos... totalmente não tem Universal diferenciada. com igreja preta. É totalmente com parede diferenciada. preta. Sim. Ela é uma igreja mais tradicional. Tem o tempo de Salomão aí. Exatamente. Então, ou seja, nesse quesito ela não é moderna. Então, acho que aí é que o ouvinte está com a cabeça perguntando, peraí, mas o que é modernidade? Isso que é importante. O que é modernidade? Porque a Universal, se você fala assim, não, modernidade é o púlpito em acrílico, não pode ter... Não é a judaização da igreja, por exemplo. Não pode ter lá o púlpito com forma de prancha. Ah, legal, então tem que ir numa igreja que tem o púlpito no padrão lá que o pastor Jonatas tem. Ah, então a Universal tá dentro. Então ela não é moderna, então é uma igreja para eu ir. Só que por outro lado, o senhor está dizendo que o problema é a teologia da prosperidade. A pregação dessa igreja. Então a pregação dela é moderna, mas não é a estrutura dela. É que é um conjunto de coisas. Tá? Não é só uma questão da pregação do evangelho, mas por exemplo, práticas, esse casal, por exemplo, liturgia esse dessa casal igreja. que falou da internet, eles falaram da internet, mas assim, bateram de verde, amarelo e branco. Quando chegou no outro ano, um ano depois, eles voltaram no debate. Quando voltaram no debate, o debate rodou. Não, aí não estava falando mais da internet, estávamos falando de outros assuntos. Quando chegou no final do debate, ok, seus dados de contato, olha, entra lá, www. Aí deu o site. Como que pode, né? Daqui a um ano, o pastor Joaquim vai estar no metaverso. Isso acontece. Daqui a um ano vai ter o bonequinho do pastor Joaquim lá no metaverso. Daqui a um ano, mas que daqui a 5 anos ele vai estar. Vai estar. Se Jesus não voltar até lá. Não sou favorável a esse tipo de coisa. Vamos pro internet. Mas eles também não eram da internet e entraram na internet. Sim. Vamos... E televisão, então? Então. 40 anos atrás, o evangelho é relacionamento pessoal. Isso vem desde a era apostólica. Eu tentei pro intervalo, não consegui, mas agora eu vou. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Vamos lá. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Estamos de volta com Debates da Vida e você participando junto com a gente, mandando aí o seu áudio, o seu vídeo através do nosso WhatsApp da Vida, 12997472010. Eu quero pedir para você, que está na nossa transmissão aí no YouTube, Eu Tô na Vida, para você dar aquele joinha aí pra gente. Participar da enquete também, né, Cláudio? Exatamente, olha, participe conosco, o joinha é fundamental. Todas as ações que você faz dentro do YouTube ajuda para que o conteúdo seja enviado para mais pessoas. Então, se você puder, faça isso. Entre aí, se inscreva no canal, clica no joinha. Eu sempre falava clica no sininho, mas agora o sininho sumiu. Sumiu, não. Pra mim sumiu. Pra mim não tem mais, não. Aparece ainda. Pra mim não aparece. Pra mim aparece uma setinha aqui, Não, pra mim ainda aparece. Então clica no sininho, pronto. Então clica no sininho, tá bom? E também encaminha para mais pessoas, indica para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar conosco, tá bom? A sua participação, ela é fundamental para nós. Vamos então aqui a mais uma prévia da nossa enquete. Muda um pouco, de 20% sobe para 25%. Aqueles que dizem que sim, que são a favor de igrejas modernas, e 75% dizem que não. No YouTube, isso no Facebook. No YouTube, 35 a 65, portanto, mantém aí o mesmo resultado no YouTube, ok? 35 dizendo que sim e 65% dizendo que não. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação do reverendo Cleverson Vale, que vai nos ajudar aqui na discussão desse tema de hoje. Você é a favor de igrejas modernas? Então eu já vou com o reverendo Kleber, depois eu volto com a participação dos nossos ouvintes, ok? Vamos lá? Pastor Cleverson, bom dia, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos para suas considerações iniciais. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia aos meus amigos aí, debatedores e todos os rádio ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pastor Cláudio e ouvintes, se igreja moderna é ser contemporânea, se igreja moderna é ter uma fachada bonita, uma fachada moderna, é fazer bom uso da tecnologia, saber usar a internet, as mídias sociais, a TV, o rádio, panfletos, jornais. Se igreja moderna é ter um belo design, usar as estratégias modernas para alcançar vidas para Jesus, eu não vejo nenhum problema. Agora, se moderna significa mudar a doutrina e aceitar tudo que não é bíblico, aí eu discordo. Eu não concordo com a teologia do processo, a teologia do teísmo aberto. Eu não concordo com a teologia da prosperidade. Eu não concordo com vários tipos de unção. Por exemplo, a unção da gargalhada, a unção do riso.
coisas que vieram, não tão modernas assim, mas na minha época de juventude, estavam na moda. Unção do riso, unção da lagartixa. Isso eu não concordo. Eu fico preocupado com o egocentrismo, hinos voltados para o homem. Deixa de colocar Cristo no centro e o homem passa a ser o centro das atenções. Uma igreja antropocêntrica, isso me preocupa. Isso eu não concordo. Jesus disse que as suas palavras não vão me passar, lá em Mateus 24:35. Agora, quanto ao estilo da igreja, ao invés de bancos de madeira, cadeiras estofadas, púlpitos modernos, pintado ou não de preto, isso eu não vejo problema algum. Agora, me preocupo sim com a doutrina. Quando muda a doutrina, interfere nas escrituras, isso não é modernidade. A Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus. Ela é atual. Não precisamos mudá-la. Ela continua sendo atual. Então, quando muda a doutrina, eu não concordo. Mas quanto à estética, quanto ao estilo, eu sou totalmente favorável que a igreja fique cada vez mais parecida com aquelas imagens que aquele arquiteto falecido Oscar Niemeyer criou para Brasília. Como eu acho bonito aquela arquitetura. Por que não mudar, fazer algo bonito? Isso é muito legal. Então, igreja moderna, nesse sentido, eu sou a favor. Doutrinariamente, sou contra. Maravilha. Bom, o reverendo Cleverson então deu essa opinião inicial, trazendo aqui alguns pontos interessantes. Nós vamos agora ouvir os nossos ouvintes e eu volto com eles na discussão. Nos nossos ouvintes, nós temos áudio, Simone? Temos áudios e temos vídeo também. O vídeo da Margarete Barbásia, áudio do Sebastião de Caçapava, João Marcelo de São José dos Campos e também o Felipe Falzino. Vamos ao vídeo, vamos lá. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu acredito que a Igreja de Cristo tem que ser moderna, porque Cristo é moderno. Quer dizer que Cristo é recente, ele está sempre no tempo atual. Então a igreja precisa viver isso. O antônimo de moderno é arcaico, é antiquado. A gente tem que viver no tempo de hoje, refletir as coisas do tempo de hoje, falar como as pessoas entendem hoje. Isso não é mudar o evangelho, é só mudar a forma de comunicar, é comunicar-se conforme o tempo atual. Senhor pastor Cláudio, uma pergunta. Por que a maioria das partes das igrejas que eu vejo hoje em dia faz festa de fogueira, né? Faz festividade de vários modos na igreja para atrair os públicos? Isso é correto ou não? Eu sou a favor, e por quê? Porque o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é um Deus criativo e colocou no coração do homem o senso de criar. Como a gente pode não concordar se volta e meia se nós queremos um celular mais moderno? Agora, a partir do momento que fira a doutrina da palavra, os ensinos dos apóstolos, aquilo que o Senhor deixou para nós, aí não pode. Ora, naquilo que está sendo valorizado a palavra, totalmente a favor. Muito obrigado. João Marcelo, São José dos Campos. Paz do Senhor a todos. Na minha opinião, eu sou sim a favor da igreja moderna, principalmente a que utilizam recursos tecnológicos para pregar o evangelho. Nem falando a nível mundo, mas a nível Brasil. Temos lugares no Brasil que não possuem igrejas, mas esses lugares têm um computador, têm um celular, onde a pessoa, através de uma rede social, ela pode estar ouvindo a palavra do Senhor e talvez seja a única forma que ela tenha de ouvir a palavra do Senhor. Então eu sou a favor. Vamos lá então, obrigado pela participação dos nossos ouvintes. Aqui também temos o ouvinte Nelson Frederico. Sobre a igreja não ter EBD, sobre a igreja não ter EBD, o pastor me disse que era um bate-bola e não um bate-papo. Não, legal, mas imagino eu, né, irmão? Claro que eu tô aqui tentando deduzir. Bate-bola no sentido de bate-papo, né? Não que ele ia jogar a bola lá dentro, né? Mas é um bate-bola no sentido de bate-papo. Carla de São José dos Campos, conheci o Deus Altíssimo na Universal. Depois de procurar
a salvação para a minha vida em todas as igrejas tradicionais. Lamentável o comentário preconceituoso referente à Igreja Universal. Uma falta de conhecimento absurda. Então tá aí uma colocação feita. A Dalgisa, da Igreja Bola de Neve. Ó, que legal a participação de vocês. Nós oferecemos aulas gratuitas de vários esportes nas nossas igrejas para atrair pessoas e assim levar a palavra de Deus. Valdir de São José dos Campos faz uma pergunta. Esta igreja moderna andando pelo caminho certo? Está a igreja moderna andando pelo caminho certo? Onde a igreja moderna aceitou o erro em relação à igreja primitiva? Antônio Oliveira, igreja deve atualizar estratégias de alcance sim, mas não modernizar o culto, a doutrina, a visão. Tem que haver um equilíbrio entre modernismo e a atualização de estratégias de pregação. Bom, legal. Vamos voltar então aqui com os nossos convidados. Hoje participando conosco então aqui, pastor Joaquim de Andrade, pastor Jonatas Rodrigues e também agora nesse terceiro bloco a participação aí do reverendo Cleverson Vale participando conosco. E o reverendo Cleverson, ele trouxe aqui uma questão aí interessante, fazendo um comparativo aí entre igrejas modernas e igrejas contemporâneas. Ou seja, a igreja moderna no sentido da liturgia, ou melhor, no sentido de doutrinas, né, bíblicas. Ele até citou aqui a unção do riso, unção da lagartixa, que aliás eu conheço. Aliás, eu vi. Eu estive né, em uma determinada denominação em que lá tinha unção do riso. Então o pessoal chegava lá, era aquele momento de ria, doeu a barriga. E aí eles diziam que era unção do riso. E aí numa outra igreja que eu estive visitando, estavam tendo um congresso em São Paulo, e aí tinha as irmãs lá com a unção da lagartixa. Elas ficavam atrás do púlpito e ficavam meio que tentando subir na parede assim, então fazia que nem uma lagartixa. E aí eles diziam que isso era a unção da lagartixa que Deus havia dado, que tinha um propósito específico na vida delas. Então, esta modernidade, aí eu sou obrigado a concordar com o pastor Joaquim de Andrade e também com o pastor Cleverson. Eu acho não que tem isso como não é discordar modernidade, disso. isso é retrocesso. É retrocesso. Imagina imitar uma lagartixa, é retrocesso. Isso não tem cabimento algum, né? A palavra de Deus não dá base para isso de forma nenhuma, né? Então a gente encara, assim, essas questões como questões de desvio doutrinário. De pessoas que não têm fundamento bíblico algum naquilo que estão fazendo. E nesse caso, escrachados, né? Porque muito não tem claro, nexo muito nenhum. Abusivo, até abusivo. Acho que é ridículo, né? A pessoa chega lá na igreja, as irmãs na parede, vomitando lagartixa. Acho que quem olha assim fala para esse pessoal precisa do psiquiatra, do psicólogo, não ajuda de alguém para orientá-los, porque não tem fundamento algum em nada. O duro é que são incentivados, bíblico, infelizmente, pelos líderes, então, né? Aí que está o problema, né? Esses líderes é que estão, com certeza, sem fundamento bíblico. Então, agora, essa contemporaneidade comentada. Isso é modernidade, irmão. Olha, a gente tem que separar hoje, eu acho que o pastor Cleverson aí, meu amigo, graças a Deus, pastor Cleverson, foi cirúrgico nessa questão de eu tenho que observar o que é modernidade. A igreja moderna, para mim, na minha visão, eu entendi isso, que é aquela igreja que ela está atualizada, que ela vai pregar numa linguagem que as pessoas entendam o evangelho, ela não vai mudar o evangelho, ela vai pegar o evangelho verdadeiro. Aí, pastor Cleverson, né? Eu pergunto, o pastor Jonathan, eu pergunto, por que a igreja tem que pintar de preto? Então a gente tem que pensar, por exemplo, o significado das cores. Branco significa o quê? Porque imagina você, falou cirúrgico. Vamos lá. Transmite falou paz, cirúrgico, né? Paz, pureza. Me lembrou hospital. Você já viu algum hospital pintado de preto? Não, todo preto? Não. Normalmente a cor é clara, é gelo, exatamente. É bege, é branco. Normalmente é branco. Ok. Por quê? E qual é o significado do preto? Porque as cores têm um significado. E qual é o significado do preto? Psicologicamente falando, elas até influenciam na vida da pessoa. Então, mas qual é o significado do preto? Morte, por exemplo. Então a Priscila está vestida de morte. Por exemplo. Então, porque a roupa dela é preta, ela está vestida de morte. O preto. O short de preto também, pastor. O paletó preto também é significado de morte. Não, eu estou falando da igreja ficar totalmente escura. A igreja ser pintada de preto, apagar as luzes. Normalmente, o preto está relacionado à desgraça, à melancolia, à angústia. Tá, então eu vou fazer aqui, pastor. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer. O senhor citou aí o metaverso, né? O metaverso, a igreja Lagoinha foi a primeira, acho que, fazer um culto aí do metaverso. No Brasil, sim. Fora do Brasil já. Isso, mas foi o André Valadão. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira que o André Valadão fez. Pastor Joaquim, feche os olhos. Que cor que o senhor tá vendo? Preto. Ué, então o senhor tá vendo o quê? Morte?
Porque o senhor está vendo preto? Bom, quando o senhor fecha o olho para orar, que cor que o senhor está vendo? Você estivesse preto. Quando você vê o preto, é como se você estivesse o quê? Cego, não é verdade? Não, obrigatoriamente. Não, você está vendo Deus. Sim, você não está enxergando Você está vendo nada. Deus. Eu acho se você está fechado ali, no momento do culto, eu acho que no momento do culto, se você fechar os olhos para adorar, você não vê mais cor nenhuma. Eu acho que essa questão, pastor, é muito pessoal, né? Eu acho que é muito pessoal. Às vezes, né, o meu ponto de vista não é o mesmo. Já vou lhe passar. Às vezes quem está enxergando o preto lá fica incomodado para uns, mas para outros talvez será que esse incomodado, pastor? Mas será que esse incomodado não é por religiosidade? Sim. Porque nós aprendemos que a igreja é por causa da minha visão, da minha bagagem, da minha formação. Relacionado com essas cores escuras, luz apagada. Boate, cabaré, entendeu? Balada, baile. Sim, mas por causa de uma cultura, pastor. Então, mas aí a igreja. Por causa de uma cultura. Mas a igreja vai se adaptar a essa cultura. Tá, então as mulheres têm que voltar a usar saia mesmo, porque as mulheres do mundo é que usavam calça. As meninas aqui da rádio são tudo endemoniadas. Não, existem porque estão tudo usando calça, olha lá, a Marina, a Flávia, tudo calça. Isso é modernidade, pastor. Aí a questão da cultura. Tem muita irmã nos ouvindo hoje aqui, que ela foi da época que usar calça era pecado, isso é modernidade. As mulheres estão usando calça. A questão da cultura está relacionada com outra situação. Vamos ouvir o pastor Cleverson, coitado. Já falou umas 10 vezes ali. Pois não, pastor Cleverson. Eu lembro que a igreja chegou a discutir, alguns anos atrás, que o piano tocava em cabaré. Hoje o piano é aceito naturalmente dentro da... É usado nos corais, inclusive. A bateria é pior. A bateria era usada na macumba. É verdade. Eu ouvi uma palestra com o pastor Tiago Brunet e ele explicou a questão do preto. Ele disse que o preto foi comprovado psicologicamente que acalma as pessoas, elas conseguem concentrar mais a mensagem do que um ambiente todo aceso, todo branco, todo assim, com luzes. Com um ambiente preto, você vai assistir um filme, tá tudo preto, lá no cinema. Por quê? Para você se concentrar no filme. E se tem a ver com concentração na mensagem, aí qual é o problema de ter a parede preta? Eu sou adepto, se é para concentrar mais, porque o ambiente assim, todo colorido, muitos crentes dormem, mas no ambiente escuro... Não, aí é outro fator, pastor Cleverson. Aí é outra história, é a pregação que está acontecendo ali que faz as pessoas dormirem, é o pregador. O problema é quando a pessoa quer mexer na doutrina. Sim. Isso é perigoso, aí não. Agora, a questão de estética, a questão de cor, eu não vejo problema não. Eu sou favorável a aceitar qualquer tipo de cor. É porque é o gosto, né? Eu acho que tem pessoas que vão se sentir bem lá na Igreja Preta, talvez, pastor Joaquim. E vão chegar lá, vão se ambientar, vão se concentrar lá na pregação. Eu acho que é nesse ponto, né? Um gótico vai se sentir bem. Agora, tem muita gente, pastor Joaquim, que está ouvindo aqui a programação e está dizendo que vai na Igreja Preta e não tem problema nenhum. Aí. Lá ele sente a presença de Deus. Essas pessoas querem novidades. Então o evangelho, de novo, é puro e simples. Você não tem que ter esses atrativos para que as pessoas venham para o evangelho. Você tem que pregar a mensagem pura e simples. Jesus salva. É o único que pode te dar vida eterna. Mas a igreja, infelizmente, não está pregando esse evangelho. Isso é o problema. Que elas trazem então, não pastor, só mas então o problema é essa não pregação. Não é só a questão porque tá bom, mas se a pessoa pregar, estética. mas se a pessoa pregar o evangelho puro e simples, é o pastor Joaquim, e a igreja dele for preta, Deus não vai agir porque a igreja está com a parede preta? Não vai ser porque eu quero olhar nos olhos das pessoas, eu quero que elas olhem nos meus olhos. Mas elas vão olhar. Elas vão ver o Senhor bem lá. A igreja não atrapalha. A igreja escura. Não. A igreja com paredes pretas não significa que a luz está apagada o tempo todo. Normalmente... No momento do louvor. Cláudio, normalmente as igrejas escuras, né, as igrejas pintadas de preto, o culto é todo também. Mas em quantas igrejas de parede escura o senhor foi? Algumas, várias, eu prego em tudo quanto é igreja. Inclusive de parede preta? Na hora eu peço para acender a luz. Então acabou. Então é a luz, não é a parede. A questão é essa. A parede eu acho que não alterou, né? Não é a parede. Eu acredito assim. É claro que isso é um padrão nosso. E naturalmente eu não vou me sentir bem. A minha igreja lá, a sede, a minha igreja não, a igreja de Cristo, lá onde nós reunimos o templo, as paredes todas brancas hoje. Então se eu chegar na igreja da parede preta, talvez eu vou ter um pouco de resistência, diferente, eu não estou acostumado. É isso?
Mas eu não vou condenar os irmãos lá, porque eles já estão adaptados àquele ambiente. E eu acho que não vai mudar em nada. Se a pessoa pregar num barraco feito de palha, como nós temos irmãos na África que fazem isso, ao ar livre, onde for, eu acredito que não tem problema. Essa é a minha visão. Assim. Deixa eu ler a opinião de alguns ouvintes aqui. A Ana do Dom Pedro, São José dos Campos, eu não concordo. Esse negócio de vale tudo e ir pro inferno, aí não dá. E quando nos distanciamos de Deus, ele também afasta de nós os milagres. Porque muitas igrejas não têm mais a Deus. Ele já foi faz tempo. A única observação que eu faço aqui, irmã, é a pergunta de se Deus já saiu de lá por causa da... O debate de hoje não é parede preta, né? Igrejas modernas acabou entrando na questão da parede preta. Mas se Deus não está lá por causa da parede preta, ou se não está lá porque o pastor está em pecado, ou porque o pastor está pregando um evangelho que não condiz com o evangelho de Cristo. Andréia, eu sou sim a favor. Cida de São José, o que não pode de forma alguma se modernizar é o evangelho. Uma coisa que não gosto nessa modernidade é o fato de chamar Jesus de você. Não consigo nem cantar música que se refere a Deus neste pronome. Então veja, o ouvinte comentou um negócio interessante aqui, né, de questões de modernidade que acabam chamando Jesus de você. Sim. Então a pessoa que ela é mais antiga, minha avó, na época da minha avó, minha mãe, você chamar Deus de você era um negócio de doido. Jesus, você, né? Tem música que fala, meu mano velho, né? Trata Jesus como meu mano velho. É a questão da reverência, né? Então a modernidade que acaba tirando de repente aí uma reverência. Agora, essa pessoa que vive nessa cultura hoje, essa pessoa deixou de ser de Deus porque ela fala dessa forma com Jesus? Será que o Espírito Santo não traduz e vai lá e fala assim, ó, você aqui, Jesus, é excelência? Como é que funciona isso? Eu acho que é essa questão que nós temos que levar em conta, né? Essa pessoa que talvez aprendeu a chamar Jesus de você, ela está mal orientada, ela não está sendo bem direcionada em questão da reverência, né, que nós devemos prestar a Deus, né? Ele é o Senhor, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não, tudo bem, pastor, mas olha, eu vou voltar no meu tempo, né? A gente acaba entregando a idade. Mas eu fui de um tempo que a oração era excelso, magnânimo e eterno Deus, né? Aquela oração rebuscada. Se eu orar perto desse mesmo irmão e orar e falar assim, paizinho, ele fala, não, peraí. Ele é eterno, ele é poder. Isso, mas vão entender que isso é modernidade. Não, acho que não. Alguns vão. Sim, é o que eu falo, é questão da lente. Eu não quero citar o nome para não ser indelicado, mas um pastor que inclusive hoje já é falecido. Mas ele tinha na cabeça dele, quando ele ouviu uma jovem lá orando paizinho, e eu olhei e falei, caramba, que intimidade. Que intimidade. Ele foi lá e repreendeu. Falou, ele é teu pai, mas ele também é o rei dos reis e senhor dos senhores. Portanto, fale com reverência com o nosso Deus. Mas ele achou que aquilo era modernidade. Aí não. Ignorância. Mas é isso que eu estou dizendo. Pastor Cleverson. Numa igreja que eu pastoreei, eu levei o celular, a Bíblia no aplicativo do celular, e comecei a ler a Bíblia. Um membro depois me repreendeu. Modernidade. Você tem que estar com a Bíblia de papel lá no púlpito. Eu falei, qual a diferença? A Bíblia, o conteúdo está tudo aqui. Então... A modernidade permite a gente usar a Bíblia no aplicativo, no iPad, no celular, e é bem mais prático. Então, mas tem membros de igrejas ainda muito tradicional achando que aquilo é um absurdo. A Bíblia é a palavra de Deus, no aplicativo ou no papel. Continua sendo. O que eu li lá, ele leu na própria Bíblia dele. Então, o que mudou? Palavra com palavra. Agora, só estava com um aparelho moderno. Não, e olha que loucura, reverendo Cleverson, porque ele estava com a Bíblia lá, e aí não sabe se é a versão, mas de repente vai, a NVI, nova versão internacional. O senhor no seu celular estava com a NVI, NVT, ARA, ARC, NTLH. E de forma bem mais prática. De forma bem mais prática, podendo ir num texto, voltar no outro. Qual é o problema? Então, essa é a minha pergunta. Será que nós não estamos traduzindo modernidade
como na realidade, costumes que nós temos de acordo com a nossa geração. Eu vou falar ao pastor Joaquim deixar o celular aqui hoje, viu? É verdade, tá muito moderninho. Inclusive, o senhor tá muito moderninho. Inclusive, um dos ouvintes aqui do programa mencionou que, por exemplo, nós queremos sempre um celular mais moderno. Sim. É verdade, ninguém vai ficar com um aparelho, por exemplo, que é lento, que não tem os recursos que tem um celular moderno. Então, veja, aí é uma outra questão que a gente não pode pegar, comparar isso com a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho não é moderna. A pregação do Evangelho também, mas aí vai é outro tema. Quem tá me vendo aí na câmera? Quem tá me vendo aí na câmera? Vai ser pregado? Eu não, né? Nós quatro hoje, ninguém tá de terno e gravata. Correto? Pastor Joaquim tá de camisa, pastor de camisa, pastor Cleverson de camisa e eu estou de camiseta. Há pessoas que, se eu for na igreja dela pregar do jeito que eu tô agora aqui, ó, de paletó e camiseta, que isso, pô? Pastor moderninho. Eu vou até falar agora. Eu tô com um sapato aqui, eu tô sem meia. Então tipo um dockside. Isso é moda, hein? Ó, o pastor Joaquim também, tá meio dockside aqui. Ó, tudo na sem moda. meia. Se eu for em algumas igrejas assim, calça jeans, camiseta e paletó, a palavra pode ser ungida, o irmão vai dizer, isso aí não é ungido não, isso aí é untado. Calcinha apertada. Ele vai dizer, então, calcinha apertada. Vamos chamar de boiola. Tem um pregador da internet aí. Pode ficar à vontade, né? Pode usar um short. Então vamos chamar isso de modernidade. E eu vou além. Se fosse o pastor Leonel Silva, que eu fui discípulo dele desde o meu nascimento, praticamente, ele ia estar de gravata borboleta aqui, todo paramentado. Porque ele andava assim 24 horas por dia. Não tirava nem pra dormir, né? Entendeu? Porque já era um costume, já era um hábito daquele pastor, período. Agora, esse costume hoje, eu posso considerar como modernidade? Então, isso que eu tô falando, não tem nada a ver, tem que separar esses detalhes. Né? Pois não, reverendo? Aqui, vocês estão no estúdio, vocês precisaram chegar no estúdio, mesmo o pastor Cláudio bem moderninho, vocês estão com calça, mas em casa a gente pode ficar à vontade, você só vê daqui pra cima, né? Bom, então o senhor acabou de entregar que o senhor tá de bermuda. Mas tudo bem, mas não levanta não. Mas, ou seja, é exatamente isso. Ou seja, a gente acaba muitas vezes indo pela aparência, né? Ou seja, não, a aparência é o que me incomoda e eu traduzo isso como moderninho. Moderna, né? Do pastor, ele se incomoda. Essas igrejas modernas, elas estão procurando entretenimento, dar entretenimento para as pessoas. Por isso que fazem lá o MMA Gospel, por isso que tem lá o São João, por isso que tem todas essas novidades. Mas no MMA, pastor, eles estão lá orando com imposição de mãos fechadas. Receba a bênção. Eu te abençoo, meu irmão. Oração com imposição de mãos fechadas. A igreja não é para entreter as pessoas. Não. Ela é para pregar o evangelho, pastor, de arrependimento. Eu concordo, mas será que não é uma forma de atrair? Atrai a pessoa, igual o anzol lá. Eu posso joga ler um texto, a isca. pastor Cláudio, jogou a isca, o peixe mordeu, agora traz ele e faz o que tiver que ser feito. Eu posso ler um texto bíblico do apóstolo Paulo? Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 em diante, ele fala assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, quando eu penso assim, quando a igreja ela desenvolve uma estratégia, por exemplo, vamos fazer um evento aqui para os jovens, ou vamos trazer uma banda de música aqui. Vamos para o Sambódromo, com carro alegórico aí é diferente, né? Eu acho que aí é diferente. Se ir lá no Sambódromo para evangelizar é uma coisa, eu não preciso imitar o mundo, né? Como alguns querem fazer. Aí chegar lá e começar a dançar por fantasia do carnaval. E que eu confesso para vocês que nessa questão do carnaval, a gente pode até ter um tema sobre isso. Agora, esse do carnaval, nem evangelismo. Não, mas a gente foi com como que chama lá? O carro alegórico, não sei o quê.
Esse eu sou radicalmente contra. Mas acho que não precisa de carro alegórico, nem o evangelho. Né? Sim, mas nem o Pessoal, evangelho. Pessoal. Mas sabe por que eu sou contra? Porque, meu amigo, não tem jeito. O homem é visual. Aí o irmão vai lá e tá lá a mulher com as coisas de fora. Não adianta dizer assim, não, o espírito vai guardar. Não, vou fazer 30 dias de jejum e oração. Meu irmão, não tentará o Senhor teu Deus, não entra, vai cair na cara. Mas acho que é uma questão muito assim, muito sensível essa, porque eu já vi grupo de irmãos que evangelizam prostitutas. Então eles chegam lá na Rua Formosa, por exemplo, e vão lá e ganham almas para que as pessoas se arrependem. É claro que ela vai estar, às vezes, com a roupa inadequada. Isso a gente, infelizmente, na sociedade moderna, ou de hoje, né? As pessoas andam aí no dia a dia, até muitas seminuas, né, na rua, entendeu? Então eu penso assim, depende do sentido, né? Essa pessoa vai lá, evangeliza e sai, não fica lá participando no meio, lá participando, né? Vai, leva o folheto em pontos estratégicos. Aí você pega, não sei se vocês viram também, o irmão tava na igreja, e aí começa a tocar uma música mais padrão samba e tal, o irmão vai o pezinho, começa o pezinho, daqui a pouco começa embaixo, inclusive, né? Porque tem pessoas que são contra. É um perigo, é um perigo. Eu vi uma vez um rapaz, eu tava na igreja, aí começou a tocar tipo um forró lá, aí o camarada levantou, eu não vim na igreja pra ouvir forró, e foi embora. Daí eu falei, por quê? Aquela pessoa tem um problema com o forró, né? Aquela pessoa tem irmãos que são contra a bateria, por quê? Instrumentos de tambor, por quê? Porque aquilo remete a outra coisa, remete a um centro de umbanda, remete a ele falar, mas isso aqui não pode misturar as coisas. Aí tem aquela questão muito intrínseca pessoal. Então é por isso que eu falo assim, que cada pessoa, por isso que eu falo multiforme graça de Deus, eu respeito esse ponto. Tem pessoas que vão ficar bem lá na Assembleia de Deus, bem na Batista, bem na Maravilha de Jesus, e tem outras que vão lá na Bola de Neve e vão sentir mais assim, aclimatadas, porque ela tem já aquele, um outro... principalmente os jovens, né? Tem um comportamento mais diferenciado. Ele gosta de ver uma coisa mais moderna, um grupo de cantando um louvor mais bem elaborado. Tem irmãos que não suportam isso. Então, por isso que eu entendo que nós temos que observar esses detalhes, porque é questão pessoal mesmo. Então, alguns são radicais nesse ponto. Ele não vai, ele quer a igreja com o coral, com a banda lá. Cláudio, você foi acostumado a cantar hinos da harpa cristã. Essas músicas das igrejas modernas que eu estou colocando aqui, elas exaltam quem? O homem. Não obrigatoriamente, pastor. Não dá pra generalizar. A maioria delas exaltam o homem. Então, mas é porque o senhor gosta de hino da harpa. É porque o senhor gosta do hino da harpa. Gosto do cantor cristão. Então, porque foi da sua geração. Então, agora você pega essa geração nova agora. Para eles é totalmente. Para eles é um Ademar de Campos, é uma Ludmila Ferber, é um David Kinlan, é uma Niva Soares, é uma outra geração. Agora já vai vir uma outra geração, que é Gabriel Guedes, Gabriela Rocha. Que tipo de crente estão produzindo essas igrejas modernas? Muita gente. Com esse louvor moderno, inclusive. Muita gente está se entregando ao Senhor. Eu estava assistindo um programa. Muitas vidas se entregando. No programa sábado, The Masked, não sei das quantas lá, 3 pessoas do programa. Tava lá, Gabriela Rocha, afastada do Evangelho. Gabriela Rocha não. Se eu não me engano é o... Não, então não é Gabriela Rocha. Gabriela Rocha Priscila não. Alcântara, então. Priscila Alcântara. Priscila Alcântara, sim, desculpa. Sim. Aí o outro lá, o que ganhou lá o prêmio, criado dentro da igreja, a vida inteira, os familiares todos da igreja. Então, quer dizer, essas pessoas, infelizmente, o mundo tá ganhando essas pessoas. Não, pastor, tudo bem, mas quer ver? Se a gente for, e aí eu tenho que passar pro reverendo Cleverson, mas a gente for verificar, desta época, do cantor cristão, quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor? Quantos estão aí nos presídios que eram filho de crente, filho de pastor, e cantavam o hino da harpa na igreja? Então não é o hino da harpa que salva a pessoa. A pessoa, ela tinha um desvio, ela se desviou dos caminhos do Senhor. Não é essa questão então, a gente de salvar ou perder. Então... Eu estou dizendo que a questão é esse evangelho moderno, esse evangelho atualizado. Mas o senhor concorda que o moderno, ele não é geracional, mas acho que é isso, ele é de geração em geração? Sim, cada geração vive o seu contexto. Talvez o seu bisavô vai dizer que esses hinos aí eram modernos. Sim, inclusive muitos deles foram tirados de cabaré, por exemplo, de músicas seculares. Exato. Aí, talvez eu, daqui a X anos,
né? Aí quando tiver os meus netos, meus bisnetos, eles vão falar assim, ou vou ouvir uma música, eu vou olhar e falar, sangue de Jesus tem poder, pô. Sim. Que negócio absurdo é esse? Porque o moderno, ele vai mudando de etapa em etapa. Exatamente. Reverendo Cleverson, eu queria lhe ouvir então, 2 minutos aí para finalizar com as suas considerações finais. Eu sou de uma época, quando eu era adolescente, na igreja que eu frequentava, era proibido bater palma acompanhando um cântico. Sim. Era algo assim que é condenável. Não tem nada na Bíblia que condena. Era questão de capricho, de gosto pessoal daqueles irmãos daquele tempo. Na minha época, quando eu era adolescente, nós precisamos entender que nós, pastores e líderes atuais, precisamos quebrar paradigmas. E muitas coisas que as pessoas condenam são preconceitos. Nós precisamos ver o que é bíblico e o que não é bíblico. O que é bíblico não muda, é imutável. A doutrina é imutável. Agora, a questão de gosto pessoal, isso é relativo. Precisamos conversar, dialogar, entrar no acordo. Agora, se é algo que fere o princípio bíblico, eu não concordo. Mas não sendo nada contra o princípio bíblico, qual o problema? Então nós temos que tomar alguns cuidados. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 que não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu quero agradecer, pastor Cláudio Apolinário, pelo convite e agradeço ao pastor Joaquim, o pastor também aí, meu amigo, que está conosco nesta manhã. Muito obrigado mesmo pela vida de todos vocês. E deixar aqui o meu Instagram, @CleversonVale, Instagram, @CleversonVale, lembrando que o Vale é sempre com 2 L's. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com a nossa, mais uma prévia da nossa pesquisa. Então entra aí, participe, YouTube e também no Facebook, Eu Tô na Vida. Você pode mudar o resultado. Então vem pra cá e participe conosco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. E Cláudio, eu quero saber como que tá a prévia da nossa enquete. Vamos lá então a mais uma prévia da nossa enquete. O resultado está o seguinte: Facebook 25 a 75, 25 dizendo que sim e 75 dizendo que não. No caso do YouTube, aumentam os que dizem sim, pulou para 38%, 38 a 62%. O seu voto é importante, ele certamente nos ajuda aqui na conclusão do nosso debate. Temos também mais um áudio e mais algumas opiniões. Então vamos ao áudio, Simone. Isso mesmo, o áudio é do Luiz Fernando Cabral, vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Eu não sou a favor da igreja moderna, porque a gente vê muitas coisas do mundo entrando dentro da igreja moderna. E sai muito também do foco da palavra de Deus. É melhor a igreja com a essência da palavra de Deus do que uma igreja moderna. Então eu não sou a favor da igreja moderna. Deus abençoe a todos aí. Maravilha, pastora Miriam Maricato, de Tocantins. Sou a favor da igreja que prega a vida eterna. Ângelo César Paula. Frequenta uma igreja batista que pintou as paredes que cercam o altar de preto. E alguns anos atrás isso seria proibido. Nesse sentido, não vejo problema. O que tem que ser preservado é o interior. Pastor Marcos, obrigado aos pastores, viu, por participarem. Fico muito feliz com a participação de vocês. Pastor Marcos Silva Militão. Sempre teremos transições, porém a palavra de Deus tem tem o seu grande crédito. No tempo da minha mãe não podia ter rádio, televisão e os homens tinham que usar
chapéu. É isso aí, verdade. Era no tempo dos meus avós. Realmente não podia usar chapéu e não podia. Rádio, televisão. Era moderninho, era crente moderninho. Hoje nós estamos aqui no rádio ouvindo debate. Rodrigo Galego, depende. Acredito que tudo aquilo que traz luz do evangelho e que alcance vidas para o reino é válido. Dario Penha, São Paulo. Pastor Cláudio, se sua igreja é moderna, então eu sou a favor da modernidade. Amém. Susan Rodrigues, depende da modernidade, não mudando a palavra de Deus, tudo bem. Bom, vamos lá, vamos para a consideração final dos nossos convidados. Não sei se há dica cultural, tem dica cultural hoje ou não? Sim. Então vamos à dica cultural e considerações finais dos nossos convidados, para que eu venha para a minha consideração final também. Debate da vida. Dica cultural. Começo então com o pastor Jonathan. 2 minutinhos, pastor, para suas considerações finais. Perfeito, pastor Cláudio. Gostaria de agradecer pela oportunidade e glorificar a Deus, porque a cada dia nós estamos aprendendo. Eu quero deixar aqui hoje como dica cultural o livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea, Cosmovisão Cristã, Igreja Local e Transformação Integral, de Leonardo Ramos. É um livro interessante que trata desse tema. Eu acredito que a igreja, ela tem que acompanhar as mudanças em relação à forma de pregar, a linguagem, tem que alcançar o ouvinte. Não adianta eu pregar com a linguagem de 1930 que o ouvinte atual não vai entender. Agora tem que tomar o cuidado para evitar desvios doutrinários. Então, o que eu entendo é que tem que haver equilíbrio, né? A igreja tem que ser equilibrada. Ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Então, não adianta a igreja ficar também trancada nas 4 paredes e deixar o tempo passar e não acompanhar certas mudanças. Então, o que não pode haver é alteração da doutrina na igreja. Então, quando nós vemos o irmão pregando o evangelho genuíno, da forma que ele é, verdadeiro, mesmo que ele esteja dentro de uma igreja lá com parede preta, mas se eu ouvir lá ele está pregando o evangelho verdadeiro, eu acredito que Cristo está sendo glorificado, e as pessoas estão sendo alcançadas, e quem vai convencer é o Espírito Santo. Agora, se eu ver um irmão lá pregando a doutrina não verdadeira, eu tenho que reprovar. Então é nesse ponto que a igreja tem que ter o cuidado atual. A igreja moderna, ela é uma igreja atual. Nós somos modernos, não adianta querer escapar. Então joga o celular fora, senão você não vai deixar de ser moderno. O que não pode mudar é a palavra. E a palavra sempre vai ser atual e sempre vai ser moderna. Não tem jeito, a palavra de Deus ela é verdadeira e acompanha as mudanças dos tempos. Eu quero deixar aqui meu Instagram, Jonatas Rodrigues, _7. Maravilha, obrigado, pastor, pela sua participação. Pastor Joaquim, 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu quero recomendar na dica cultural o Manual de Escatologia de Dwight Pentecostes, e quero também recomendar o Quando a Trombeta Soar. Este também é um livro da Chamada da Meia-Noite. Quero recomendar esses 2 livros muito bons. Perdão, eu troquei aqui a dica cultural. Eu fiz uma confusão. Eu vou falar sobre escatologia num outro programa essa semana. E pesquisando. A idade é um problema, pastor. Eu tô sentindo esses problemas já. Celulares. Mas vamos lá, é modernidade. Desculpa, eu não tenho dica cultural porque então eu fiz uma indicação errada. Desculpa. Vamos então às considerações finais. Bom, vamos lá. A questão é, a igreja, ela existe para pregar o evangelho do arrependimento. E aí, o arrependimento significa uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida, é claro, implica numa mudança, eu diria, total do indivíduo. Então, se ele tinha uma aparência estranha, agora ele tem uma nova aparência. Se ele bebia, se ele fumava, se ele ia para boates, ia para baladas, agora ele não vai mais, porque ele é uma nova criatura. Então essas igrejas modernas que eu sou contra, é a questão do evangelho que ela está pregando e o evangelho que eles estão vivendo. É a questão da liturgia desta igreja. Então, você não tem que pintar a parede da tua igreja de preto para atrair as pessoas. Você não tem que colocar um ringue lá de MMA para atrair as pessoas. Você tem que pregar o evangelho na unção, o evangelho verdadeiro, com a autoridade de Deus mesmo, na direção do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, muitos pastores, eles vão aí pela onda. E essas ondas acabam muitas vezes desvirtuando
o verdadeiro significado do evangelho, acaba desvirtuando a pregação do evangelho. Então, por isso que eu sou contra essas igrejas modernas. Eu sou favorável à igreja cantar hinos modernos, mas também cantar hinos da harpa, hinos do cantor, hinos de salmos e hinos e tantos outros hinários que temos aí. Então, eu estou ali na Igreja Batista Ágape, Avenida Rosária, 679, Vila Rosária, São Miguel Paulista. Nossos cultos, quarta-feira, às 8 horas, domingo, às 18 horas, tá? Então você vai me localizar também nas redes sociais. PR Joaquim Andrade, Instagram, Facebook e YouTube. PR Joaquim Andrade. Maravilha, obrigado pela participação de vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Gente, eu tô triste de não poder ler todas as considerações de vocês, porque, olha, veio muita consideração, mas muita consideração. E que Deus abençoe e a gratidão por todos vocês participarem. Isso nos ajuda no processo aqui de construir o reino, de construir pessoas maduras, pessoas que conhecem a palavra. Essa discussão fomenta o nosso pensamento, essa discussão, tenho certeza, que ela não para aqui no horário do debate, ela vai para a mesa do almoço, ela vai para a mesa do jantar, ela vai para as rodas nas igrejas, isso é muito bom. Mas eu quero começar a minha consideração final, pedindo para o pastor Joaquim me dizer de qual hino, ou qual é o número do hino na harpa cristã deste hino que eu vou ler para o senhor a letra aqui. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Da harpa? Ou do cantor cristão? Eu não me lembro agora. Porque não é. O número. Não. Porque não é. Tá? Agora eu quero que o senhor vá para a próxima. Isso, para a próxima pergunta que eu vou lhe fazer agora. Se esta letra está alinhada com o Evangelho. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois ela leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Este hino é antropocêntrico? Não, é voltado ao homem ou a Deus? Não necessariamente. A Deus. É claro. Correto? Claro. Vamos a uma outra aqui. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Esse hino exalta o homem ou exalta Deus? Deus. Você está falando de hinos, por exemplo, quando o ministério... Gabriela Rocha. Gabriela Rocha, moderna. Moderna. Vamos para um outro aqui. Lutamos com armas da fé e nada irá resistir. Enquanto adoramos em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu trono acima está, teu nome imutável é. Gabriel Guedes. Música moderna. E veja, eu não estou falando isso para o pastor Joaquim, não. Eu li considerações aqui de 2 ouvintes, um pesquisador e o outro acho que é Maxwell, dizendo o seguinte, achei aqui, ó. As letras de hoje perderam a essência, Cristo. A Bíblia deixou de ser a fonte de inspiração e sim a emoção tomou conta da composição. O gospel virou um comércio. Então, irmão Maxwell, irmão pesquisador que aparece aqui e meu querido pastor Joaquim, sabe qual que é a grande preocupação que eu tenho? Com a generalização. Exato. Quando nós colocamos na cabeça assim, ó, tudo que é moderno está errado, tudo que é moderno exalta somente ao homem, tudo que é moderno é antropocêntrico. Acabei de ler 3 letras de música modernas, feita por jovens desta geração. Gabriel Guedes é um jovem dessa geração, moderninho pra muita gente. Tem lá o seu cabelinho, parece um coquinho daquelas irmãs da Assembleia de Deus. Ele usa aquele coquinho, barbudinho, colarzinho pendurado, jovem moderno. Mas quantas vidas que não estão se curvando aos pés do Senhor através de jovens como esse? Então a minha preocupação é a generalização. Quando nós generalizamos, nós acabamos muitas vezes transformando aí o que a gente chama de modernidade na realidade por religiosidade. E aí sabe o que a Bíblia diz? Não julgueis para não ser julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado, vão te julgar também. Então veja, quando nós generalizamos, e aí eu concordo, se você pegar meu pai e tal, gostava do hino da harpa e tal, é muito legal, tinham letras realmente fantásticas. Agora, o que não quer dizer que as músicas de hoje também não o têm. Uma ou outra realmente pode ser uma letra ruim.
E tem muita coisa ruim, gente, mas é muita coisa ruim. E aí eu concordo em gênero, número e grau. Quando a música começa com agora é só vitória, a sua vitória vai ter sabor de mel, e por aí vai. Perseguir inimigos, alcancei, destruir, ou seja, arrasei. Então isso tá errado, ponto. Não concordo com isso. Isto é uma modernidade que entrou na igreja e não deve entrar. Agora, tem muita coisa boa e a gente acaba fechando a mente e diz assim, não, só se tocar o hino da harpa, só se tocar o do cantor cristão, quando na realidade tem muita coisa boa por aí que foi inspirada por Deus. E nós estamos simplesmente pegando esses jovens e, com todo respeito, jogando eles na lata do lixo, dizendo assim, ó, nada presta, tudo é ruim. E eu acho que não é por aí. Nós não podemos ir para esse caminho da generalização. Mas deixa eu responder aqui o tema específico. Você é a favor de igrejas modernas? Eu acho que a minha resposta vai estar muito alinhada aí com um ponto colocado pelo pastor Kleberson. Eu sou a favor das igrejas contemporâneas, das igrejas que entenderam que há uma linguagem, mudou a linguagem do mundo. Gente, é simples. Na época dos meus pais, e eu peguei um pouco desta época, era o evangelismo de porta em porta. Até se falava de vendas porta em porta. Hoje em dia não é mais venda porta em porta, agora é venda WhatsApp a WhatsApp. Hoje o contato é via WhatsApp. Não, pastor, isso é moderno, não vamos usar a modernidade. Não, meu irmão, usa a internet, usa o Instagram, usa o Facebook para pregar o reino, para pregar o evangelho. Então é muito complicado quando nós caracterizamos modernidade com aquilo que nós não gostamos. Modernidade, e aí o que eu desaprovo, é uma teologia da libertação, uma teologia liberal. Isso eu não concordo. Teologias que vão contra a palavra de Deus. Então quando nós queremos modernizar a palavra, isso está absolutamente errado. A palavra é imutável, a palavra de Deus não precisa ser mudada ou restaurada ou reinterpretada. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, inspirada de Gênesis a Apocalipse. Então a palavra de Deus não deve ser modernizada. Agora, a nossa conduta no dia a dia, meu irmão, se você não se modernizar, você parou no tempo. Antigamente, o tipo de roupa que se usava era uma, o tipo de roupa que usa hoje é outra. Então, eu sou considerado para muitos como moderninho, porque eu já há muito tempo que eu não prego mais terno e gravata. Antigamente era terno e gravata e a gravata era no meio da barriga. Ou seja, era um padrão que tinha. Isso é modernidade e mudou aquele que mudou. Então, veja, eu confesso que muitas coisas moderninhas demais ainda me instigam, mas eu prefiro entrar nessa máxima bíblica do não julgueis para não ser julgados. Igreja Bola de Neve, por exemplo, discordo de inúmeros pontos lá. Mas o que tem de jovem se convertendo, e aí só pelo fato de ter uma prancha no púlpito, isso é um problema? Meu amigo, tasca a Bíblia em cima e vai. Se é latão, se é um balde de lixo, se não é nada, se é um celular com a Bíblia lá, pregue o evangelho, pregue a palavra de Deus e vidas serão transformadas. Se nós pregarmos a palavra da verdade e lá na ponta tiver um coração, uma terra boa, preparada para ouvir o evangelho, haverá transformação. Muitas vezes, por religiosidade, nós mais espantamos, mais expulsamos do que atraímos para o reino. Quem transforma, não tenho dúvida disso, é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos deixar um pouco a religiosidade de lado e ser um pouco modernos no que diz respeito a entender que Deus age não dentro da nossa caixinha. Deus age da forma que Ele quer. Obrigado pela participação de vocês. A nossa Word Cloud de hoje são as palavras mais citadas aí pelos nossos ouvintes. A mais citada, igreja. A segunda, a mais citada, palavra. E a terceira, modernidade. E aí, dando aqui o resultado final da nossa enquete, no YouTube aí fechou com 39 a 61. Então aumentou o número. Começou com 35, foi para 39, dizendo que sim, que é a favor das igrejas modernas. Então, é um tema polêmico, é um tema complicado, mas espero ter esclarecido vocês. Todos na tela? Pastor Joaquim, Pastor Jonatas, mais uma vez, gratidão. Pastor Kleberson, que está do outro lado. Deus abençoe vocês e até o próximo debate.